Caralho. O que tu tava fazendo antes da internet? Eu trabalhei 12 anos na TV aberta. Comecei como estagiária no SBT. Olha lá. Eu porque queria ser repórter de guerra. De guerra? Eu queria ser correspondente de Por guerra. quê, mano? Sei, eu tinha um fetiche. Queria levar uma bomba na cara. Eu sempre gostei de viver perigosamente. Eu lembro que na faculdade era pra fazer um jornalzinho. E aí eu fiz um jornalzinho pra prostitutas. E aí o professor falou pra mim, Natália, você tem ideias um pouco subversivas. Eu nem sabia o que significava e não tinha Google na época pra eu pesquisar. Mas achei interessante. Porque eu passava todo dia ali na Avenida do Jockey. E eu ficava pensando, cara, essas meninas correm muitos riscos aqui. Então eu preciso levar um conteúdo para elas que as alerte sobre os riscos que elas estão correndo. E, de repente, colocar uns anúncios, já pensando na empreendedora, uns anúncios do motel mais seguro, sex shop e tudo mais. Eu falei, cara, isso aqui vai dar muito dinheiro. E aí o professor falou, não, Natália, isso aqui não vai dar muito certo. E aí eu sempre tive essas ideias meio diferentes. E eu lembro que na época da faculdade... eu fiz uma monografia comparando a cobertura da guerra do Iraque feita entre veículos distintos. E eu, super ingênua, né, vi que a cobertura da Folha e do Estadão eram completamente desproporcionais, assim. Parecia que nem era a mesma guerra que eles estavam cobrindo. Em que sentido? Você acha que... De um lado, passando um pano total, assim, nos Estados Unidos. Agora, eu não me lembro mais quem era quem ali. Claro. Não me lembro mesmo. E do outro, tipo, tinham 2 repórteres, depois eu até comprei o livro deles lá. Fogo em Bagdá. Eu vou lembrar o nome do repórter fotográfico, que até escreveu um livro, tal, depois, sobre a cobertura da guerra. E, tipo, uma coisa que parecia muito mais real e algo assim meio, tipo, parecia que só estavam pegando da Reuters e traduzindo. Entendi. Aí vou eu, toda fanfarrona, né? Ligo na Reuters... Aí, tipo, oi, tudo bem? Meu nome é Natália, eu tô fazendo aqui uma monografia. Gostaria que você falasse sobre a sua parcialidade na cobertura da guerra do Iraque. Caralho. A pessoa, não tem parcialidade. Não, porque se eu fui na USP, peguei todos os jornais, assim, do ano inteiro. E assim, vi todos os jornais. Fiz todo um levantamento. Eu falei, não, é completamente diferente, tem uma parcialidade aqui, porque esse jornal falou isso, aquele outro falou isso, e vocês falaram outra coisa. E a pessoa desligou o telefone na minha cara. E eu tirei 7. E aí eu fiquei com essa coisa da reportagem de guerra. E aí no SBT, eu queria muito ser apresentadora. E aí disseram pra mim... Eu pensei que tu fosse ficar puta com jornalismo e, sei lá, vou agora fazer outra parada. Não, eu era muito obcecada, sempre fui. Eu queria ser repórter e apresentadora, eu era só estagiária, meu chefe, tipo, me esculachava o tempo inteiro. Falavam pra mim que eu nunca ia conseguir ser repórter ali. Caralho. Nunca. E às vezes até, tipo, falava, você vai escrever o que o repórter vai falar, tá? Só que você não vai aparecer na câmera, quem vai aparecer é ele. Então, assim, você faz o trabalho dele, ele aparece, mas você não vai aparecer. Isso era claro, assim, aberto. E aí eu falei, não, eu vou ser repórter e apresentadora. Aí fiz curso de locutora noticiarista, eu pedia pra trabalhar, pedia pra ir pra rua, assim, aquelas coisas que ninguém queria fazer de domingo, madrugada. Eu falava, não, manda eu que eu quero ir e tal. E aí apareceu uma grande oportunidade que deram, que era pra eu fazer um quadro de celebridades no Jornal da Manhã. Eu chorei o dia inteiro. Falei, cara, eu mirei no Cabrini e acertei no Nelson Rubens. Nossa. Você chorou de tristeza. De tristeza. Entendi. Tipo, minha carreira já estava começando arruinada. Mas eu falei, bom, Deus, mirei no Cabrini, não deixa de ser uma guerra, né? Celebridades e tal. Eu falei, bom, se é isso que estão me dando... Vai lá. É isso que eu vou pegar. Era um passo. Aparecer na TV, né? É um bom jeito de ver. Né? Enxuguei as lágrimas, falei, beleza, agora eu vou fazer isso. E eu já mirava num salário, eu ganhava 900, mas eu mirava também no salário do Bonner, que na época eram 60 mil reais. Que eu pensava, se o Bonner ganhar 60... Ganha 60 mil reais naquela época? Naquela época, tipo... Não, tô ligado, que ele deve ganhar atrás. agora uns milhões agora. Provavelmente. Talvez nem tanto. Não, então... E eu falava, não, vou ganhar, se o Bonner ganhar isso, vou ganhar também. O que eu preciso fazer pra chegar lá? Já criei toda a trajetória, não sei o que, criei o plano, beleza, vamos executar.
E aí, fazendo muita renda extra, trabalhava na TV Jockey naquela época, eu não entrevistava cavalos, eu entrevistava pessoas, mas era um bom jeito de ganhar uma renda extra, porque eu ganhava pouco A TV no SBT. Jockey é sobre cavalos, é isso? É sobre cavalos. É sobre eles competindo ou é sobre eles criação competindo. de cavalos? É, competições. Tem um Jockey Club aqui Eu em não São manjo Paulo. muito. Isso é coisa de rico, esse negócio de É cavalo. de coisa de ricos e, infelizmente, pessoas um pouco viciadas. Ah, Sábado, domingo e segunda. E aí, enfim, foi uma boa oportunidade que eu vi também, agarrei. Era eu, uma câmera no teto, pombas pousando assim na câmera, um microfoninho, e eu ficava, tipo, num radinho, agora mais pra direita, mais pra esquerda. Essa era a minha vida na TV Jockey, enfim. E eu lá no SBT, falei, não, preciso ser repórter e tal, não sei o quê. Beleza, fui fazer esse quadro, e aí eu pedia cada vez pra fazer mais coisas. Não, eu quero ir pra rua, eu quero ser repórter, né? Eu quero ir pra guerra, aquela coisa, né? E aí, depois de uns 2 anos, surgiu uma vaga na Record. E aí, uma menina que tinha saído do SBT foi pra lá. Ela sabia que eu me virava nos 30. E aí, naquela época, eu ganhava uns R$2.500 fazendo um monte de hora extra. Eu tinha 2 empregos no SBT. Eu trabalhava das 9 da manhã a 1 da tarde e das 4 da tarde a 1 da manhã, porque eu fazia 2 programas diferentes. E aí, ele tocou meu telefone. Você dormia? Eventualmente. Mas eu tava focada. E eu precisava comprar meu apartamento à vista quando saísse da faculdade. Então eu tava virada no giraia pra juntar uma grana. Já tava investindo naquela época e tal. Então eu tinha um plano muito claro na minha cabeça. Por que você tinha isso? Por que você já... Seus pais te ensinaram essa parada? Não. O que te... Não, meus pais me deram não. Eu até conto isso no livro, né? E pra mim foi a melhor coisa que eles me deram. Tipo, eu queria tal coisa. Não. Cresça e apareça. Quando você tiver seu dinheiro, você faz. Hoje a gente não tem. Então, assim, nunca me faltou nada, mas nunca sobrou nada. Nunca teve, tipo, presente era Natal e aniversário. Passou de ano, eu lembro que tinha colegas da escola que, passou de ano com nota 10, ganha uma boneca. Passou de ano, nota 10, não fez nada além da sua obrigação. E isso forjou a mulher que eu sou hoje, né? Entendi. Porque aquilo Mas você me entendia incentivou. de investir? Você sabia que naquela... Porque o brasileiro não investe até hoje. Investe, você não fale isso, tá? Não. Porque A nós estamos maioria... mudando a vida financeira das pessoas Não, no com certeza, com certeza. Mas se for comparar com os Estados Unidos, lá, sim. proporcionalmente falando, e lá atrás era menos ainda. E você já tinha essa visão. Por quê? Como? Como que você tinha visão de investimento? Você viu na TV? Não, Foi? eu tinha 8 anos. Dá tempo de contar as histórias todas? Olha, Cara, o só tempo é seu. o tempo é seu. Mas eu vou resumir a história toda. Eu tinha uns 7 anos. A gente estudava escola particular, somos em 3 irmãs em casa. Aquela coisa, né? Pra pedir desconto no atacado. Era aquela escolinha do bairro e tal, mas que bom, conseguimos estudar bem. Beleza. E aí tinha a rica da classe, assim, né? Era classe média e tinha a rica. E aí ela chegou e falou, meu pai fez uma poupança, eu tinha uns 7 anos, pra gente ter um carro quando a gente fizer 18 anos. Natália, visionária desde aquela época, falou, carai, velho, um carro. E eu já queria fugir de casa desde aquela época. É sério, eu fazia planos já de fuga. Não, se eu levar uma maçã, eu preparava a mochilinha e tal. Caramba. E aí eu falei, beleza, eu preciso ter um carro com 18. E aí perguntei pros meus pais se eu tinha uma poupança que nem ela tinha pra comprar o carro. Meu pai falou, não, cresça e apareça. Imagina, auge da inflação, confisco da poupança, foi bem naquela época, ali 91, 92. Beleza. Eu falei, bom, então eu A gente é preciso... da mesma idade, então. Preciso dar os meus corre, eu sou de 85. Preciso dar os meus corre. Como é que eu vou fazer pra ter dinheiro pra comprar um carro aos 18? E aí, de vez em quando, meu avô vinha e dava, tipo, uma moedinha pra gente. Naquela época ainda era cruzeiro, um pouco depois, né, que virou real, ali em 94, 95. E aí eu falei, preciso de dinheiro. Comecei a juntar dinheiro, pequena mesmo. Já comecei a pedir pra trocar o presente de aniversário pra todo mundo por dinheiro. Guardava tudo num cofrinho. E aí eu ia juntando. Eu fazia cálculos e fazia... eu fiz um alfabeto... Doida, eu sei. Eu fiz um alfabeto codificado para que só eu soubesse quanto dinheiro tinha no meu cofre. Quantos anos você tinha? Eu comecei com 8, mas o alfabeto codificado foi com 9. Entendi. Para as minhas irmãs, caso tivessem acesso ao meu cofre, se elas tirassem dinheiro de lá, só eu ia saber que elas tiraram, porque eu tinha um alfabeto codificado. Exatamente.
Quando eu falo essas coisas, eu falo, mano, eu tinha um problema muito sério. Não, eu não sei como que você pensou isso com 9 anos. Só isso. Porque eu tinha um pensamento... Eu sempre pensei no longo prazo. Não, sempre. não, isso não é pensar ao longo prazo, cara. Isso é criar um código em línguas pra... é trocar o presente por dinheiro. What the fuck? Quando eu tinha 8 anos, eu não sei. Eu nem falava direito, pô. Eu acho que será que o homem é mais retardado nesse sentido? Olha, eu sei que eu sou mais retardado. Eu também. Não, eu sei que eu sou... Assim, nunca conheci nenhuma história semelhante. Mas, de novo, depois estudando a economia comportamental e tudo mais, e assim, eu fui fiel ao meu plano até os 18 anos de idade. E quando eu percebi que eu não ia ter dinheiro suficiente fazendo só as manobras que eu usava, eu comecei a ganhar dinheiro das formas que eu podia. Então, eu ia para 25 de março, comprava camiseta, fazia tie-dye e vendia na escola, fazia umas pulseirinhas lá de barbante e vendia na escola, promovia uns bazares na minha casa, comecei a fazer propaganda porque eu descobri, tipo, uma vez me chamaram para fazer teste de propaganda, eu tinha uns 12, 13 anos e ganhei R$50 num dia. Eu comecei a infernizar minha mãe, eu quero fazer publicidade, eu quero fazer propaganda. E aí, então na minha adolescência... Fiz muito desse tipo de coisa. E aí, com 18 anos, naquela época, eu tinha R$6.800. Entendi. O que hoje equivaleria a R$25 mil. Enfim, e eu Dava aprendi... pra comprar um carro. Não, dava pra comprar um carro usado. Eu queria um Escort conversível. Dava pra comprar um bug, no caso. E eu ficava, finais de semana, olhando o jornal e circulando qual era o carro que dava pra eu comprar. E eu lembro que tinha um carro repetido. 2. Um era um bug... E outro era um Jeep Willys, 88. Nunca vou esquecer. Todo final de semana ele tava lá e falava, tomara que ele esteja aí ainda quando eu fizer 18. Porque era a única coisa que dava pra comprar. Enfim. E o que aconteceu? Não tava... No fim das contas, a minha madrinha tinha feito, sem eu saber, um consórcio. Pra mim. No meu nome. E quando eu fiz 18 anos, ela foi contemplada. E eu nunca soube disso. Na sorte, assim? Na sorte. Vai lá. Pô, aos 18. Eu não sei se ela deu um lance, porque eu odeio consórcio. Então, assim... Não é legal, não incentive consórcio. Minha mãe tá fazendo um consórcio nesse momento. Eu não gosto eu fiz um consórcio pra comprar o primeiro carro e foi uma experiência meio bosta. Não gostei, não. Assim, eu não gosto. Tem vídeo no canal explicando por que eu não gosto de consórcio. Mas, enfim... E aí, a carta era de R$11.900. E aí, deu pra comprar um casinho... peladinho, mas que era maravilhoso. E aqueles R$6.800, falei, bom, isso aqui vai ser o meu primeiro passo para o meu apartamento quando eu sair da faculdade. E aí que eu comecei a investir, porque até então eu nem sabia que existia investimento. Eu fico pensando, eu já fiz esse cálculo, né, de quanto dinheiro eu perdi dos 8 aos 18. Nossa! Por não ter investido, nem que fosse na poupança, que naquela época até rende... Hoje é uma bosta, tá? Poupança, não faça isso. Mas depois que eu fui entender que o dinheiro podia trabalhar para mim e que quanto mais eu me esforçasse com a força dos juros compostos, aplicando em bons investimentos, e fiz muita cagada como todo mundo, perdi dinheiro em fundos de investimento, porque, né, brilhou o olho e tal. Mas foram todos esses aprendizados que hoje me proporcionam poder ensinar isso para as pessoas. Porque é um conhecimento de vivências. E já estava dentro de você desde pequenininha, né? Pois é. Que engraçado isso, que loucura. É uma loucura mesmo.